Taxa Selic permaneceu em 15%. E agora? Onde investir nessa reta final de 2025? O Copom definiu a taxa básica de juros vai permanecer em 15%. E quem é o Copom? O Copom é o Comitê de Políticas Monetárias, que basicamente é a diretoria do Banco Central, que se reúne a cada 45 dias para decidir se a nossa taxa básica de juros, a famosa taxa Selic, vai subir, se manter a mesma ou cair. E nesse momento, se manteve. Quais são as melhores oportunidades de investimento ainda em 2025, nessa reta final? Quer saber? Então fica comigo nesse vídeo que você vai entender tudo sobre a taxa Selic e quais são as melhores oportunidades ainda em 2025. Seja muito bem-vindo ao canal da Produtividade Financeira. Renan Diego por aqui, muito prazer. Antes da gente começar, já se inscreve no canal, aperta no sininho para não perder nenhum conteúdo novo por aqui. E claro, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com quem você acredita que quer aprender a investir. Bem, vamos falar da taxa Selic, que permaneceu em 15%. A taxa Selic é uma taxa básica de juros. A 15%, então, é bem alta. E será que isso é bom ou ruim? É uma das perguntas que eu mais recebo nas minhas redes sociais. Inclusive, você já pode me seguir, Renan Diego Oficial, e Produtividade Financeira lá no Instagram. Bem, juros altos influenciam diretamente o custo do crédito, os rendimentos da renda fixa e as decisões do mercado de ações. Mas a grande pergunta é, onde eu posso aproveitar oportunidades com esse cenário da taxa Selic? Só para contextualizar, no mercado brasileiro, a cada 45 dias, a diretoria do Banco Central, como eu falei, se reúne para dizer se vai subir, cair ou se permanecer. Essa é a taxa Selic, que você escuta muito por aí. Agora você já sabe o que é. O principal objetivo é fazer com que a inflação oficial do país, que é medida pelo IPCA, que é Índice de Preço Consumidor Amplo, não precisa decorar isso, só lembrar, IPCA é inflação, ela fique dentro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é o CMN. Com a taxa Selic em 15%, o que sabemos é que o custo do crédito vai continuar alto. Isso significa que para quem tem dívidas, principalmente no cartão de crédito ou empréstimos pessoais, as parcelas podem continuar elevadas. E aí você já sabe que não é um bom negócio. Além disso, o consumo tende a ser mais controlado, já que o crédito ele vai ficar mais caro e, naturalmente, desestimula as pessoas a tomarem novos empréstimos. E aí, menos dinheiro fica girando. Por outro lado, a renda fixa pode se tornar muito atraente, já que os investimentos atrelados à Selic, como Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, eles devem oferecer rentabilidades ainda mais interessantes porque a taxa de juros está alta. Vamos dar uma olhada em algumas oportunidades de investimento ali, especificamente em renda fixa, voltada para o Tesouro Direto e um CDB, só para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando. Olhando aqui para o Tesouro Direto, se você ver aqui, ó, produtos, aí eu venho aqui em Tesouro Selic, por exemplo. Aqui ele explica um pouco sobre o Tesouro Selic. Ele mostra aqui algumas oportunidades, né, para você ir vendo. Por exemplo, aqui, ó, o Tesouro Selic 2028, ele está pagando a taxa Selic mais 0,05% ao ano, ok? Então aqui a gente já tem uma visão que é o investimento mais seguro do país e você consegue aí começar com um investimento mínimo de R$ 173,70. Se a gente for ver um título do Tesouro IPCA+, que ele é atrelado à taxa de juros, né, que é o IPCA, aqui a gente tem, por exemplo, Tesouro IPCA 2029, ele está pagando o IPCA, que é a nossa taxa de inflação, mais 7,7% ao ano. Então sempre você vai ter um poder de ganho aqui, né? Uma rentabilidade real, um ganho real de 7,70%, considerando que o IPCA é a nossa inflação. E aí você tem outros aqui, né? Como por exemplo, Tesouro Educa Mais, Renda Mais, pré-fixados, por exemplo. Se a gente for ver um pré-fixado aqui agora, a gente tem ali um pré-fixado de 13,22% ao ano, né? Para 2028. Então aqui você consegue enxergar algumas oportunidades. Nesse momento de alta taxa de juros, eu gosto bastante do Tesouro Selic para curto prazo e Tesouro IPCA+, para longo prazo, para você manter poder de compra. Agora, quando a gente fala de CDBs, tem um CDB nesse momento bem interessante, que é do Banco BV, que é um CDB que está pagando 120% do CDI. Beleza, aqui no Banco BV, você baixar o aplicativo e abrir a sua conta, tá? Inclusive, quando você quiser abrir a sua conta, você pode colocar Renan 120, que você tem alguns benefícios, alguns privilégios na abertura da tua conta. Fechado? Abriu sua conta, você vai vir aqui, você pode vir aqui, ó, investimentos. Aqui você já vê, ó, o CDB 120% do CDI por tempo limitado, invista até R$50 mil. Isso aqui é uma coisa legal, é o seguinte, você pode resgatar a qualquer momento. Após o vencimento, que é março de 2026, você consegue receber esse dinheiro de volta. Tem o IOF, o Imposto de Renda só sobre o lucro. O IOF só nos primeiros 30 dias. E o imposto de renda continua de forma regressiva, mas aqui ele vai pegar sempre a primeira linha porque o vencimento é de 6 meses. E a segurança do próprio FGC, de até R$250 mil. Para investir é só vir aqui, investir e fazer seu investimento. Então,
esse CDB aqui tem um diferencial, além de 120% CDI e liquidez diária, você pode colocar até 50 mil reais. Então isso aqui é bem legal. Viram? Quanta oportunidade! Mas eu quero chamar a atenção para oportunidades ainda maiores que a renda fixa, mas que só quem de fato entende sobre a estratégia utilizada pelos maiores investidores do mundo, chamada de Volo Invest, consegue enxergar, que é na nossa bolsa de valores, tanto nas ações quanto nos fundos imobiliários. E só para você entender, Volo Invest basicamente é você saber analisar ativos que estão bem abaixo do que de fato eles valem e que tem um grande potencial de crescimento. Vamos dar uma olhada para você entender quais são essas melhores oportunidades, como é que você enxerga. Eu vou te mostrar aqui alguns fundos imobiliários e algumas ações. Trouxe aqui um fundo imobiliário de papel, que é o RZK11. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, é só uma análise de estudo para você ver. Por exemplo, taxa Selic em 15%, beleza. Aqui, só de dividend yield, o RZK11 está pagando 17,62%. O que é o dividend yield? É o quanto esse fundo de papel já pagou nos últimos 12 meses. Tá? Sem contar a valorização, ou seja, nos últimos 12 meses já valorizou 17,09%. Para você ter uma ideia, né, aqui são alguns indicadores, está com PVP de 0,93 e tal, né, tem 44 mil cotistas, quase 45 mil, e aqui ó, ele vai pagar esse mês 1,39%. 1,39% de renda, R$ 1,15 por cota que você tem. Beleza, se a gente for no XPLG11, por quê? É um fundo de tijolo, especificamente para galpões logísticos. Então aqui ó, ele já tem um dividend yield de 9,59%, ou seja, nos últimos 12 meses. Pagou de aluguel 9,59%, que é bem maior do que um aluguel normal, né? E valorização de 9,52%. Então aqui também fica bem atraente. E sabe o que é o melhor? Preço sobre valor patrimonial. Basicamente ele está descontado em 5% o preço dele em relação ao que ele vale. E ele tem um monte de galpão, por exemplo, ele vai pagar aqui 0,82 esse mês por aluguel, por cota. Então a rentabilidade. E se a gente for ver o portfólio dele, aqui ó, tem a Leroy, Renner, Cajamar, aí tem aqui o Cislog, Renner, SBP. Então, isso aqui tudo é galpão logístico. Então, bons clientes, pagam bem, vacância baixa. Então, isso aqui é legal. E, sem contar que os fundos imobiliários ainda estão descontados. Vamos olhar algumas ações agora. Por exemplo, se a gente olhar Banco Bradesco, setor perene, paga bons dividendos. Então, aqui ó, ele está com dividend yield só de dividendos nos últimos 12 meses. Pagou o equivalente a 7,15%, Banco Bradesco. E uma valorização na cota de 25,14%. Isso aqui é lindo demais, né? Então aqui a gente consegue ver alguns indicadores também, né? Um PL de 8,77 e tudo mais, né? Então, bem bacana. CEMIG, outro setor perene, energia elétrica, dividend yield de 11,75%, muito bom. E valorização de 10,61%. Então aqui a gente consegue ver algumas oportunidades com os múltiplos baixos, que você consegue aproveitar alguns indicadores e poder fazer bons investimentos. Bem, o que você precisa fazer com essa nova perspectiva da taxa Selic? Taxa Selic alta. É simples. Você não tem reserva financeira? É colocar no Tesouro Selic e renda fixa com liquidez diária. Além do Tesouro Selic, tem o CDB com liquidez diária no Banco BV, que te paga 120% do CDI, que eu te mostrei ainda há pouco, que está bem interessante nesse momento, deve ser por tempo limitado, mas quem aproveitar ainda vai fazer um bom negócio. E se você não tiver conta lá no Banco BV, é só abrir, né? Baixa lá no aplicativo, você pode colocar o código RENAN120 e garantir essa rentabilidade. Agora, se você já tem reserva financeira, vale a pena você começar a diversificar em títulos atrelados ao IPCA, à renda variável, como fundos imobiliários, ações, para você começar a buscar escala, crescimento, multiplicação de patrimônio. E se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal e aperta no sininho para ativar notificações. E não esquece, compartilha com alguém que você gosta. E se você tem pelo menos 90 mil reais guardados, rendendo ali quase nada, e quiser minha ajuda do meu time para fazer um diagnóstico gratuito da sua vida financeira, identificar onde você está errando e te direcionar para um programa de consultoria onde você vai ter a sua carteira montada com alguém do meu time do seu lado, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo e também fixado no primeiro comentário, um link para você responder um formulário que nós vamos selecionar alguns de vocês para fazer um diagnóstico de forma totalmente gratuita. Fechado? Então, o link tá aí. Um grande abraço, muita produtividade financeira para você e comenta aqui para mim se você gostou desse vídeo, fez sentido, que tipo de conteúdo você gosta de ver por aqui. A gente vai ler e preparar algo para você, tá bom? Beijo no coração e bora evoluir!